conversa com a geneticista e professora da UBRA, Nancy Nardi, e o conselheiro da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente, Celso Marques. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigada pelo convite. Perdigão. Sejam muito bem-vindos à Conexão RS. Eu já começo perguntando, muita gente se manifestou nas redes sociais dizendo que isso era uma bobagem. Qual a importância da identificação de transgênicos nos rótulos? Por favor, Celso. É uma questão das pessoas terem conhecimento, né, ter informação do que elas estão consumindo. É um direito, inclusive, de proteção ao consumidor. E agora, no dia último, dia 11, o diretor aqui da Proteção ao Consumidor aqui de Porto Alegre encaminhou, inclusive, um ofício aos 3 senadores que nós temos, né, o Lazier, a Ana Amélia Lemos e o Paim, no sentido de ficar muito atento em relação a essa tentativa de mudar a questão da rotulagem dos transgênicos. Se vocês vão ver, até numa caixinha de chiclete, vocês veem um Tzinho num triângulo amarelo, um T preto no interior de um triângulo amarelo. Eu já vi muitas, por exemplo, ração de cachorro, quase tudo transgênica. Hoje tu não encontra mais ração de cachorro que não seja transgênica, né? Então a gente vê, mas de qualquer maneira, as pessoas que têm aquele Tzinho que indica proibido, né, como é o T do trânsito, aquele que indica proibição, né, quer dizer, as pessoas têm uma consciência, uma noção de que estão comendo transgênicos. Agora, muitas pessoas também não têm a menor noção das implicações que podem ter os organismos geneticamente modificados, tanto em termos ambientais como em termos de saúde. Por exemplo, já me disseram que a flora intestinal, que tem pesquisas que estão sendo feitas, e os efeitos dos transgênicos que são usados na alimentação humana atuam, inclusive, sobre a flora intestinal e atuam de uma forma deletéria, né? Sim, professora, complementando e também já incluindo essa questão. Sim. Faz mal, professora? Então, com relação aos transgênicos, existe uma grande confusão de domínios. A gente, quando fala em transgênicos, tem que pensar na questão biológica, na questão ambiental, na questão econômica e na questão política. Infelizmente, um elemento contamina o outro. Eu, como bióloga, geneticista, e tendo participado durante 2 anos da CTN-Bio, em que esse processo de liberação de transgênicos eram avaliados, eu estudei bastante o assunto, participei, inclusive, daquele relatório do trabalho do Serralini sobre os ratos alimentados com milho transgênico, né, em que ele diz que tinha câncer, etc. Participei da emissão do relatório, então estudei bastante o assunto. Eu tenho a convicção de que, em termos biológicos, comer o alimento transgênico não tem qualquer diferença com relação ao alimento que não é transgênico. É uma modificação genética, mas é uma modificação genética igual a que a natureza mesmo introduz cotidianamente em todos os seres vivos. Não tem nada de diferente que vá causar qualquer problema em qualquer aspecto da saúde. Vários estudos já foram feitos, alguns viciados, como esse Serralini, que foi, inclusive, retirado da revista por se reconhecer uma série de erros, e nunca nenhum desses estudos mostrou uma ação deletéria sobre flora, sobre saúde. Já tem investigações a esse respeito. Investigações existem, mas nenhum resultado mostrando, muito antes, pelo contrário. Os estudos que são feitos de maneira adequada, eles mostram que a alimentação transgênica não provoca nenhuma diferença na saúde. Então, essa é uma convicção minha por ter estudado o assunto como geneticista e, como eu falei, dentro da CTN-Bio. Agora, a questão política, ambiental e econômica, essas já são diferentes. Então, apesar de eu ter a certeza, e não é uma convicção pessoal, eu estou representando o que a ciência, de modo geral, diz. Eu ainda acho que as pessoas têm todo o direito de saber... Deixa eu só concluir. Sim. As pessoas têm todo o direito de saber o que estão consumindo. Então, se é transgênico ou não, se a pessoa é contra, ela tem direito de dizer que não deve comer, não quer comer. Nós teremos agora, no próximo bloco, um advogado que é especialista em direito do consumidor, e ele sempre insiste de que todo consumidor deve ter acesso a todas as informações. Exatamente. É o artigo 6º da Lei de Proteção ao Consumidor que está sendo violado de acordo com a pessoa aqui, que é a autoridade do
do Proteção ao Consumidor Sim. aqui de Porto Alegre, né? Então, ele está dizendo que esse direito está sendo violado. Agora, a gente vê o seguinte, a ciência também, evidentemente que eu sou uma pessoa que tenho assim, o mais alto apreço pela ciência. Agora, o fato é o seguinte, que a gente não pode confundir ciência com tecnologia. E a utilização a genética, a engenharia genética e a transgenia representam muitas vezes uma atuação tecnológica sobre a matéria viva, né? E uma atuação tecnológica, como muito bem ela colocou, ela suscita toda uma série de problemas em vários campos do conhecimento. Suscita problemas assim de investigação em termos de ética, em termos de políticas públicas, em termos de problemas de efeitos colaterais, que nós estamos vivendo hoje um mundo cheio de problemas que são das soluções que foram encontradas para os problemas. Alguns dizem, olha, nós estamos assim meio empacados, porque a gente está mais... Desenvolvimento tecnológico hoje é muito mais para resolver inconvenientes do próprio desenvolvimento tecnológico. Então, essa questão de progresso também tem muita gente que questiona. Então, é toda uma matéria muito assim, complexa. E eu tenho um certo receio que ainda seja prematuro se dizer que os organismos geneticamente modificados utilizados na alimentação humana não causam problemas à saúde. Eu acho que, inclusive, há pouca investigação a esse respeito, mas a gente tem muitas razões, e existem já alguns trabalhos que questionam essa posição, né? Então, eu acho que o mais importante é o que está sendo feito aqui, é fazer um debate. E eu acho que tem um amigo meu que ele é brasileiro e ele diz assim, puxa, Celso, vem me visitar, ele diz assim, eu fico espantado como no Brasil não se discute nada. A sociedade não discute nada, estão decidindo as coisas e a sociedade não participa das decisões, não sabe nem do que se trata. Sim. Por quê? Porque falta muito espaços como esse que vocês têm aqui. Serem utilizados para matar as pragas, não? Não no caso das lavouras de milho e de soja transgênica. Neste caso, não. Esse caso é só para o aumento do lucro. É uma questão que está sendo muito contestada, porque no início, quando se começou a utilização de transgênicos na soja aqui no Rio Grande do Sul, né, o pessoal dizia assim, bom, o transgênico da soja diminui, representa uma economia para o produtor rural, porque vai diminuir a necessidade do uso de agrotóxicos. Então, todo mundo gostou muito da ideia. Agora, o fato é que já se gerou resistências, e hoje em dia se usa, o Brasil hoje é campeão mundial no uso de agrotóxicos. Né? E muito disso é atribuído, inclusive, ao aumento das lavouras transgênicas. Sim. Isso já existia antes da transgenia. Eu acho que a monocultura que foi a grande culpada pela introdução do agrotóxico. A transgenia, bem utilizada, é uma arma poderosa para a gente fugir disso, introduzindo resistência natural aos patógenos, sem a necessidade do agrotóxico. Sim. Aí faz parte das políticas de governo incentivar os transgênicos que não precisam de agrotóxico, mas aí nós temos que ter uma legislação mais forte, porque assim como eu digo que transgenia, biologicamente falando, não tem qualquer evidência de que faça mal, agrotóxico faz. Sim. Dos mutações, posso inserir uma pergunta etc. nessa perspectiva? Sim. Muitos diziam que a soja transgênica poderia contaminar lavouras de não transgênicas. Isso é verdade? Pode acontecer? Ela pode se espraiar por O grande outras... problema da transgenia na área da agricultura Sim. é o problema da erosão genética. Tá? Por exemplo, o milho. O milho tem características assim, biológicas diferentes, por exemplo, da soja, que tornam o milho muito mais suscetível de ser contaminado pelo pólen, né, da soja transgênico do que na soja, no caso da soja. Então, por exemplo, o milho é muito mais, vamos dizer assim, a biodiversidade do milho fica muito mais ameaçada, porque a planta, pelas suas características genéticas, etc., é mais suscetível de ser atacada na sua dimensão de variedade de biodiversidade. Então, esse aspecto é de fundamental importância. O outro aspecto que eu acho importante também é o seguinte, que às vezes a ciência também se engana. Eu, por exemplo, até alguns anos atrás, fui fazendeiro, tive uma propriedade rural da minha família. Bom, eu consultei pessoas na época para usar
o glifosato, que é o herbicida, o pessoal disse para mim, não tem problema nenhum. Pessoas amigas minhas de absoluta confiança me disseram, não tem problema nenhum. Hoje já se sabe que tem problemas. Tu entende? Mas naquela época, os cientistas que eu busquei para me informar disseram, não tem problema. Mesma coisa a questão do ovo. Né? Alguns diziam, não, o ovo é o maior inimigo do colesterol. Até que chegou outra corrente e diz, não está provado que o ovo causa problemas de colesterol. Então, a ciência inclusive, também... já tem ovo sem colesterol, né? Hein? No mercado já tem ovo sem colesterol, inclusive. Sim. Agora, a própria resposta científica, muitas vezes, ela não te dá certeza. Né? E eu acho que é muito importante, esses dias eu li um artigo de uma pessoa que fez uma defesa do trabalho da CTN-Bio no Brasil, tá? E esse articulista, com mais outros dois, era presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu já acho assim, a forma como essa pessoa colocou esse artigo, que foi publicado na Folha de São Paulo, todo mundo que questiona a CTN-Bio, ele chama de ideólogos e por aí afora. Como se a CTN-Bio fosse, assim, uma maravilha em termos de isenção, em termos de sabedoria científica, inclusive. A CTN-Bio não é isso. A CTN-Bio está sendo muito contestada na sua composição, na forma, é mais ou menos como dizia o Brizola, né? Tem muitas pessoas vinculadas a transnacionais, que são conselheiros lá da CTN-Bio, que participam da CTN-Bio, e que são pessoas, assim, mais ou menos dentro daquela ética da galinha, né, ser cuidada pela raposa no galinheiro. Né, que muitos questionam, inclusive hoje, a própria isenção da CTN-Bio, inclusive em vários pontos, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista legal. Eu gostaria só de contrapor, porque eu participei da CTN-Bio e realmente aí nós temos novamente os vieses políticos e econômicos interferindo. Isso aí. Agora, perfeito. As pessoas que são chamadas para a CTN-Bio são chamadas porque elas têm alguma experiência com biossegurança, senão não estariam lá. Isso quer dizer que já trabalharam com biossegurança. Mas pessoas participei, inclusive, de grupos acusados e vejo um viés político muito sério. Mas não é um problema de viés político. Nunca, em todas as reuniões, eu vislumbrei qualquer dessas tendenciosidades. Bom, então, eu acho que é importante que a gente olhe da maneira adequada. Claro que tem controvérsia, mas perfeitamente isentas todas as avaliações aí eu conheço pessoas que participaram da CTN-Bio, inclusive gente muito ligada a mim, e que não diz a mesma coisa. Porque tu tens pessoas que tu vai pegar o currículo Lattes dele, eles estão trabalhando para as multinacionais não existe. Isso são acusações infundadas. São pessoas que já trabalharam com multinacionais ou com empresas de lobby, etc. Mas para entrar na CTN-Bio, elas não podem ter qualquer vínculo. É uma coisa tão óbvia que... Agora é a minha pergunta, porque na internet a gente vê muitos vídeos, por exemplo, falando da Monsanto, tá? Que quer, por exemplo, dominar o mercado, vender sementes que matariam as sementes orgânicas, digamos assim, das plantas, e que só poderia ser possível plantar com essas sementes da Monsanto. Os Terminators, que eles chamam, né? Novamente tem a questão questão econômica aí, né? Que está mal conduzida e que tem que ser controlada pelo governo. Só não confundir com a transgenia em si, que por si só... Eu quero só voltar para a transgenia. Claro que a gente está percebendo aí uma relação de poder, onde a política e interesses econômicos estão em conflito com os interesses, por exemplo, do movimento ambientalista. Tá? Para entender por que o movimento ambientalista, só para quem está em casa, ser bem específico, acha antiético a transgenia, por exemplo. Não é bem assim. Sim. O movimento ambientalista considera, inclusive, que tem aspectos positivos que a engenharia genética pode vir a produzir. Alguns até já produziu. Mas o problema é o seguinte, que nós temos uma questão hoje, que é a questão do risco. E a grande questão levantada pelos ecologistas é que nós temos condições que apresentam uma dimensão de irreversibilidade. Sim. Quer dizer, a questão do supremo risco, o que é? Quando é um prejuízo que não tem mais como recuperar. Uma espécie que acabou, extinguiu, não tem mais, não vai aparecer mais. Apesar de ter alguns
cientistas que acham possível, no futuro, através de amostras, de genéticas, de reconstituir uma espécie. Mas isso ainda estamos muito longe de chegar nisso. Né? O problema é mais eminente, é mais imediato. Sim. Né? Então, a questão da transgenia não é bem assim, que os ecologistas são invariavelmente contra. O que nós achamos é o seguinte, que não se pode levar os problemas ambientais, os problemas genéticos, os problemas políticos, que são de uma enorme complexidade, como se fosse um fla-flu. A realidade é bem mais complexa, a realidade não é branco e preto. A realidade ela tem N gradações. Né? Então, a nossa questão é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. A gente precisa, são assuntos complexos, as pessoas têm que aprender a lidar com a complexidade, tem que ter educação. A função de uma universidade, o que é? É fazer com que as pessoas tenham acesso à complexidade da cultura em que nós vivemos e para compreender a própria realidade que nós vivemos. E essa preocupação tem fundamento? Então, a transgenia nos vegetais, ele é mais um pequeno passo em problemas que existem com o homem desde que a civilização começou a se implantar na humanidade. Como é que o homem começou a evoluir? Quando deixou de ser nômade e inventou a agricultura. A agricultura, inevitavelmente, marchou para a monocultura. Enquanto nós temos plantados vários tipos de vegetais em combinação, o risco de ter uma praga que ataque e destrua toda aquela vegetação é mínimo, porque cada praga tem o seu alvo específico. Agora, quando a gente faz a monocultura, aí as pragas surgem e aí nós somos obrigados a usar os agrotóxicos. Então, isso é mais um pequeno elemento somado a todos os outros que, junto com a civilização, modificam a vida humana. O alimento industrializado, por exemplo, é uma coisa que, se a gente para pensar no que a gente está comendo numa latinha ou num frasquinho, né? Então, é todo um conjunto para o qual nós estamos marchando. Por quê? Porque tem grupos que se beneficiam economicamente, principalmente com isso, né? Às vezes politicamente também, e a população em geral está sofrendo com relação a isso. Bom, a transgenia em si não tem nenhum prejuízo, mas inserida nesse contexto, monocultura, industrialização excessiva, perniciosa, etc., aí se torna, no conjunto, um problema. O tema é tão complexo que acho que fica difícil a gente resumir ele em apenas um programa, então já deixo aqui o convite, porque esse debate vai se estender durante o ano de 2015, por que não nos próximos anos, deixar o convite para que os dois possam voltar e a gente possa evoluir na matéria, mas eu quero, pelo menos, um consenso de que, no caso da embalagem, é fundamental as pessoas, o consumidor, saber. Que tem observação. Não tem nenhum problema em ser transgênico e deve constar lá para as pessoas que não querem. Tem certos aspectos que as pessoas não sabem. Por exemplo, agrotóxicos. Sim. Bom, para nós podermos tomar 1 litro de leite e comprar no supermercado, em tese, pelo menos, aquele litro de leite tem que ter cumprir todo um conjunto de exigências, né, de ordem de saúde pública, etc. Sim. Agora, veja o seguinte, nos Estados Unidos, há anos atrás, fizeram uma pesquisa, tiraram leite de senhoras que estavam amamentando seus filhos, e aquele leite estava tão contaminado por agrotóxicos que ele não poderia ser vendido comercialmente. Pois então temos outra discussão para falar sobre agrotóxicos também, numa próxima oportunidade. Eu quero agradecer a disponibilidade dos dois, sejam sempre bem-vindos ao programa e muito obrigado e um bom retorno aos seus lares. Obrigado, agradeço a oportunidade também. Muito bem.